Fala galerinha, e aí, tudo na paz, tudo tranquilo? Hoje vamos começar mais uma aula, tá? Um assunto bem bacana, um assunto bem interessante e que eu tenho certeza que vocês vão gostar porque vocês já me cobraram isso. Não só vocês me cobraram, tá? Primeiro ano, como também a galera do segundo ano tá me cobrando esse assunto de novo aí. E a gente vai rever essa história de novo, essa matéria, esse conteúdo que é realmente bastante interessante. É pouca coisa, mas é um assunto que trata de uma gama de matéria, uma gama de conteúdo muito grande, entendeu? Muito extensa. E a gente vai arrebentar nisso daí para vocês tirarem de letra, beleza? Então tá aí na tela. O assunto que nós vamos falar hoje é mutação cromossômica ou alterações cromossomiais, tá? O que a gente pode falar de início sobre alterações ou mutações cromossomiais? Vocês estão prontos para ver algumas coisinhas assim meio diferentes? Digamos assim, meio estranha, meio anormal, né? Que não é a palavra muito certa. Por que não é a palavra certa? Porque quando a gente fala sobre mutação, normalmente vem a ideia coisas ruins. A gente tem em mente de que mutação será algo que não é benéfico para o ser humano ou para o ser vivo, seja ele qual for. E é muito pelo contrário. A ideia inicial da mutação, de mutações cromossômicas, é trazer para o ser vivo o que nós chamamos de variabilidade genética. O que é variabilidade genética? Lembra que a gente já falou isso daí em sala de aula? A variabilidade genética é o que o próprio nome diz. É mudar, é alterar, é melhorar os nossos genes, variar a quantidade de gene. Lembra que um cromossomo ele é composto por uma cromátide irmã ligada a outra cromátide irmã e que cada cromátide dessa daí ela vai possuir informações genéticas umas idênticas às outras, certo? Mas imagina que se você tivesse somente informação genética ali do seu pai, ou então somente informação genética da sua mãe. Que tipo de variabilidade que a gente teria assim? Nenhuma, certo? Porque você passaria sempre um mesmo gene, uma mesma informação. Lembra? Um mesmo genótipo e um mesmo fenótipo. Então, para que isso não ocorra, as mutações elas são extremamente importantes. E aí vamos dar prosseguimento na nossa aula. Para início de conversa, nós temos que entender que mutação cromossomial ela é separada em dois tipos. O primeiro tipo dela, a mutação numérica, que o próprio nome eu acho que é autoexplicativo. O que é uma mutação numérica? A mutação numérica é quando a quantidade de cromossomo ela é alterada. Ou seja, eu tenho o ser humano, tá? Nós temos 23 pares homólogos de cromossomos, certo? 46 cromossomos ao total. Quando eu tenho mais ou eu tenho menos do que essa quantidade dita como normal de cromossomos, nós temos o que chamamos de mutações numéricas. Então, lembrando, mutação numérica é quando nós temos a alteração em quantidade, em números de cromossomo, beleza? E nós temos o que nós chamamos de mutações estruturais, que o nome também diz, que são mutações que ocorrem na estrutura do cromossomo, alterando a estrutura desse cromossomo. Beleza? E gravem isso, coloquem isso na cabeça, como a gente falou aqui no início do vídeo, no início da aula. Mutação nem sempre vai ser um sinônimo de malefício para o ser humano. Tá? Existem mutações que são extremamente benéficas para o ser humano. Um exemplo disso é a própria variabilidade genética, a variação de gene. Isso é uma mutação que ocorre normalmente e que é de extrema importância e de extremo benefício para o ser humano. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar falando sobre as mutações estruturais. O que a gente precisa entender, basicamente, sobre as mutações estruturais? Que as mutações estruturais elas são divididas em 4. Nós temos a deleção, tá? Nós temos a inversão, nós temos a duplicação e nós temos a translocação.
Cada uma dessas, obviamente, vai causar um evento diferenciado naquele ser vivo, naquele organismo, tá? E aí a gente vai falar agora sobre cada uma delas. No caso da deleção, observe a imagem, tá? Na imagem a gente observa que... Deixa eu botar aqui um apontador para vocês verem, ó. A gente observa que houve a deleção de uma parte da cromátide do cromossomo, tá? Então, por que o nome é deleção? É também muito óbvio, é só você interpretar o que está sendo dito. Deleção vem de deletar. É uma parte do cromossomo que é deletada. Ela é destituída do cromossomo, retirada do cromossomo e apagada. Então, essa deleção, na sua grande maioria, traz o que nós chamamos de deficiências. Por isso que a mutação estrutural, ela, quando chega na sua fase deleção, no seu tipo deleção, também é conhecida como deficiência. Porque a deleção causa literalmente um déficit no cromossomo. Faz com que o cromossomo perca uma parte de informação genética, tá? E essas informações, na sua grande maioria, são, com toda certeza, maléficas ao ser humano. E como exemplo de uma deleção, eu coloquei aqui uma informação cromossomial aqui. Isso daqui nós chamamos de cariotipagem, tá? Essa imagem que vocês estão vendo são os 23 pares de cromossomos de um ser humano, tá? Que nós chamamos de cariótipo. E esse cariótipo aqui, observem, vocês estão vendo que, como nós falamos, nós possuímos 23 pares de cromossomos homólogos, ou seja, um cromossomo, com sua cromátide irmã pareado a outro cromossomo. Essa dupla aqui forma o par número 1, essa dupla o par número 2, número 3 e assim sucessivamente. No caso da deleção, o que nós estamos enxergando aqui, ó, é uma deficiência, uma deleção de um dos cromossomos de número 5. Reparem essa pontinha vermelhinha? Ele está sendo, ó, deletado, tá? Ele está sendo retirado. E essa alteração que está acontecendo no cromossomo de número 5, essa deleção no cromossomo de número 5, causa uma síndrome, uma deficiência chamada de síndrome de Cri-du-Chat. A síndrome de Cri-du-Chat é uma síndrome que aqui no Brasil ela é conhecida como a síndrome do miado de gato. Já ouviram falar? A síndrome do miado de gato, ou síndrome de Cri-du-Chat, ela é uma síndrome onde as crianças nascem em sua 100% de certeza, em todos os casos, nascem com um retardo mental, uma deficiência mental, além de uma microcefalia, tá? E por que nós chamamos de síndrome do miado do gato? A síndrome do miado do gato foi dada, essa daqui é a aparência das crianças, das pessoas que nascem com a síndrome de Cri-du-Chat. Essas crianças receberam, esses seres humanos receberam o nome de síndrome de Cri-du-Chat, ou síndrome do miado de gato, porque elas, ao chorarem, essas crianças recém-nascidas, ao chorarem, emitiam um som que parece muito com o miado de um gato. Parece um gato chorando, aqueles gatos filhotinhos chorando. Por isso foi dado o nome de síndrome do miado de gato, porque o choro é muito estridente devido a uma deficiência que essas crianças têm ao nascer na laringe.
E essa deficiência, essa mutação na laringe, causa um som um pouco estridente, um choro estridente, tá? Dando esse nome de síndrome do miado de gato, a síndrome de Cri-du-Chat. Então, nós temos a síndrome de Cri-du-Chat, que é uma deleção, um exemplo de deleção, aonde essa deleção acontece no cromossomo de número 5, tá? Um pedacinho do cromossomo, ele é deletado, ele é retirado. Tá vendo como um negocinho de nada causa uma situação extremamente complicada? Para a gente ver a importância do material genético, a importância do cromossomo no ser humano, no ser vivo, ok? Então vamos lá, continuando. A outra que nós temos aqui é a síndrome de Prader-Willi. Ela é uma deleção que acontece também, uma síndrome causada também pela deleção de um cromossomo, que é o cromossomo de número 15. Mas olha só como é interessante isso. Deixa eu dar só uma coçadinha no olho aqui, que tá difícil. Vamos lá. Olha como é interessante isso. Essa síndrome de Prader-Willi é uma deleção que acontece no cromossomo de número 15. Mas ela somente é transferida dos genes do pai, tá? Então, nós temos também mutações que são mutações de responsabilidade, tá? Paternas ou maternas. Então, eu tenho doenças que são provocadas somente em homens ou somente em mulheres, como eu tenho também doenças que são passadas pelos genes do pai ou somente da mãe. Beleza? E essa síndrome de Prader-Willi é uma delas. Essa síndrome, ela causa uma deficiência nessas crianças de um retardo mental bem acentuado e também uma disfunção alimentar. Essas crianças normalmente são obesas, ou se não são obesas, elas comem excessivamente, têm uma fome excessiva, tá? E tem uma disfunção hormonal muito grande, por isso dessa obesidade. E uma outra que nós temos é a síndrome de Angelman. A síndrome do Angelman também é uma deleção que acontece no cromossomo de número 15, porém dessa vez que é passada, transferida dos genes da mãe, tá? O pai não tem nada a ver com essa situação. Ela é transferida única e exclusivamente pela mãe, tá? Por que a gente fala de pai e mãe? Porque quando a gente fala de mutação genética, o que a gente tem que entender aqui, botar na cabeça? As mutações, elas ocorrem no momento da meiose, da divisão celular meiótica. Ou seja, a meiose é responsável pela divisão celular do quê? Dos gametas reprodutores, tá? Então, espermatozoide e óvulo. São esses dois os responsáveis por carregar essa genética, esses genes mutantes, esses genes que sofreram algum tipo de alteração, tá? Por isso que existem doenças que são carregadas, transferidas por parte do pai ou então por parte da mãe. Porque ou o espermatozoide está levando um gene mutante ou é o óvulo que está levando um gene mutante. Ok? Gravem isso. Então vamos que vamos. O outro tipo de mutação estrutural que nós temos é a inversão e duplicação. Essa é bem simples da gente entender. O que é a inversão? Antes de tudo, a gente precisa entender que existem dois tipos de inversão. A inversão paracêntrica e a inversão pericêntrica. Quando eu falo em inversão paracêntrica, é exatamente o que o nome está dizendo. É uma inversão. Uma parte do gene, ela é quebrada, do cromossomo, ela é quebrada. E ela faz um giro de 180 graus, faz uma inversão oposta e é reinserida dentro do cromossomo.
Por isso o nome de inversão, porque o gene, literalmente um pedacinho dele se quebra e vira 180 graus e volta a se encaixar da onde ele se desprendeu. Só que é o contrário, entendeu? Isso nós chamamos de inversão paracêntrica. Quando essa inversão ocorre numa porção do cromossomo aonde não se encontra, olha aqui, ó, o centrômero. Ela vai ocorrer abaixo ou acima do centrômero. Essa inversão não vai mexer, não vai movimentar o centrômero do cromossomo, tá? Centrômero aqui, gente, ó, aquela constricção que tem no cromossomo, aquela bolinha que vai fazer um cromossomo unir com o outro, se ligar com o outro. Então, na inversão paracêntrica, não há inversão do centrômero. Já na inversão pericêntrica, já é o contrário. Existe a mesma coisa, aquela quebra a quebra de uma das partes do cromossomo, só que essa quebra se dá exatamente na parte do centrômero. Então, quem vai girar, fazer esse movimento de 180 graus, é uma parte acima do centrômero e outra parte abaixo do centrômero. Então, o centrômero irá girar, fazer essa volta de 180 graus, causando assim o que nós chamamos de inversão pericêntrica. As inversões dificilmente causam algum tipo de deficiência, algum tipo de mutação maléfica para o ser humano, mas é extremamente raro mesmo isso acontecer. Quando acontece dessa inversão se tornar maléfica para o ser humano, para o gene, para o organismo, ela vai causar alguns tipos de abortos espontâneos, por exemplo. Na gravidez, o desenvolvimento do feto, então ocorreu essa inversão cromossomial e pode ocorrer um aborto. Mas dificilmente isso acontece, tá? São casos bem raros, ok? E nós temos a duplicação. A duplicação é exatamente o que o nome também diz. Acontece que há a quebra de um pedacinho daquele cromossomo e aquele pedacinho que se quebrou, ele vai duplicar. Ele vai produzir 2 vezes a informação genética que continha ali. Se ali tinha 1, passa a ter 2. E aí ele volta a se encaixar no cromossomo, porém dessa vez com informação duplicada. Esse tipo de mutação também é muito rara. É muito comum de acontecer, mas é muito rara de ser maléfica ao organismo. Porém, nós temos que nos atentar a uma coisa. Na duplicação, acontece normalmente mutações de fatores fenotípicos. Vou dar um exemplo aqui, é um exemplo mesmo, tá, gente? Não, é só para vocês poderem compreender, tá? Imagina assim, ó, que naquele pedacinho de cromossomo que saiu dali, aquele pedacinho, ele continha informação sobre o tamanho do nariz. Aí, de repente, ele duplicou e voltou lá para o cromossomo duplicado. O nariz, que era para ser de um tamanho, passou a ser outro, passou a ser 2 vezes maior, porque tem 2 vezes informação. Entenderam? Ele vai causar alterações fenotípicas, mas nada grave. Como eu disse para vocês, aumento do nariz, tamanho de orelha, tamanho dos olhos, pregas nos olhos, tamanho de língua, por exemplo, da própria língua. Enfim, as duplicações são modificações que ocorrem fenotipicamente, mas também não necessariamente todo mundo que passa por uma duplicação vai aparentar alguma mutação fenotípica. Pode simplesmente não aparentar nada, uma pessoa como outra qualquer, tá? O que é importante salientar nessa situação é que é o seguinte: tanto as inversões quanto as duplicações são de extrema importância para o ser humano.
como nós falamos no início da aula, é aí que se encontram o que nós chamamos de variação genética, de variabilidade genética. Essa troca de informações, esse aumento de informações é de extrema importância para o desenvolvimento do ser humano, daquele organismo, tá? Então, novamente, friso aqui com vocês, nem sempre uma mutação vai ser algo maléfico para a gente, pode ser muito benéfico, beleza? E vamos aí para outro slide. E o outro tipo que nós temos de mutação estrutural é a translocação. Essa eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? Eu tenho certeza que vai surgir essa dúvida na cabeça de vocês e eu tô aqui para poder tirar essa dúvida de vocês. Vamos aqui observar a translocação. O que é a translocação? A translocação é quando ocorre a transferência de uma parte de um cromossomo para outra parte de outro cromossomo e vice-versa. É quando ocorre uma troca. Imagina assim, ó, eu tenho um cromossomo aqui e tenho outro cromossomo aqui. Aí esse cromossomo dá um pedaço para esse e esse dá um pedaço para o outro. Houve uma troca de informação. Isso é de extrema importância para a variabilidade genética. É essa troca de informações entre cromossomos que faz com que nós sejamos cada vez mais variáveis geneticamente. Só que aí você vai me perguntar assim, mas professor, essa troca de informação, essa troca de partes de cromossomo, não é a crossing over que a gente viu na meiose? Preste atenção no titio aqui, ó. Quando nós falamos em crossing over, naquela fasezinha lá da meiose, a crossing over é a troca de informações cromossômicas de um mesmo par de cromossomos. Eu tenho então um par de cromossomo número 1. Esse daqui troca informação com esse daqui e vice-versa. São pares cromossomiais, cromossomos homólogos, com mesmas informações genéticas, tá? Na translocação, ocorre o que nós chamamos de troca de cromossomos, nós chamamos de intertranslocação cromossomial, ou seja, é a troca de pedaços entre cromossomos de pares diferentes. Então, o exemplo que está aqui no slide, ó, eu tenho um cromossomo de número 4 com um cromossomo de número 20. O cromossomo de número 4 trocou informação com o de número 20 e vice-versa. Isso é translocação. Houve a troca de informação de cromossomos que estão totalmente longe, distintos, diferentes, afastados um dos outros. Beleza? Não são os pares cromossomiais que estão trocando informação, como ocorre na crossing over. São cromossomos de pares diferentes trocando informações. Ok? Beleza? Então, ó, um exemplo disso, da translocação, são algumas doenças, algumas síndromes que causam principalmente deficiências mais severas, como a gente pode ver aqui no slide, uma criança com hidrocefalia. A hidrocefalia ela é causada por esse tipo de mutação, a translocação. Novamente, vou frisar isso com vocês. Nem sempre essas mutações vão trazer malefício, mas existem umas mutações ou outras que são mais propensas a trazerem malefício do que outras, tá? Na translocação, nem sempre vão trazer malefício. Algumas vezes o benefício é muito maior, que é essa variabilidade genética, essa troca de informação. E nada além disso, a criança nasce normal, saudável, super tranquilo. Mas existem casos, como por exemplo a microcefalia,
O sindactilismo, já ouviram falar em sindactilismo? Quando membros de locomoção nascem com alguma deficiência, como por exemplo o sindactilismo dos dedos. A criança nasce com os dedos colados, as membranas ligadas umas às outras, tá? Então nasce com essa deficiênciazinha. Ou então, por exemplo, com essa deficiência de membros inferiores locomotores, como é esse pezinho tortinho, entendeu? Isso são deficiências causadas, são associações de doenças causadas pela translocação, são deficiências causadas por translocação, tá? Beleza? Tranquilo? Então vamos que vamos. E nós temos também, tá, que entender o seguinte: a translocação ela pode ser de dois modos, pode ocorrer de dois modos, tá? E isso daqui é extremamente importante. Nós temos a translocação chamada de recíproca, que foi essa que a gente falou agora, que é a mais conhecida dentro da literatura, que a gente mais aborda, que é mais abordada em sala de aula. É quando há a troca igual entre os cromossomos. Um cromossomo pegou essa daqui, um cromossomo aqui de número 20, pegou um pedacinho e botou para o número 4, e o número 4 para o número 20. Fez só essa troca ali. Essa é a translocação recíproca. Mas existe uma translocação que nós chamamos de translocação robertsoniana. O que é essa translocação? Ela tem um conceito um pouco diferente do que nós falamos sobre translocação. A translocação robertsoniana, ela, ao invés de ocorrer troca de informações, troca de pedaços entre esses cromossomos distantes, ela vai acontecer uma fusão entre esses cromossomos. Que tipo de fusão? Imaginem, a mais clássica que a gente mais estuda é o cromossomo 14 e o cromossomo 21. Eles são cromossomos que nós chamamos de acrocêntrico. Ele tem, a partir do centrômero, ele tem uma parte pequenininha e uma outra mais alongada. Esses dois cromossomos, os pares de 14 e 21, eles se fundem, se unem uns com os outros. E esse é um tipo de translocação extremamente fatal para o organismo. Quando esse tipo de translocação acontece, geralmente é fatal. Então ocorre a morte do feto ou até causa o que nós conhecemos como o aborto espontâneo, tá? Então vamos entender que nós temos esses dois tipos de translocação. Recíproca, quando é uma troca igual entre os cromossomos, e robertsoniana, que é quando nós temos a fusão entre esses cromossomos. E como exemplo eu coloquei aqui o cromossomo de número 14 com o cromossomo de número 21. Beleza? A união desses dois. Tranquilo? Então vamos seguindo aí. E aí nós entramos agora nas mutações numéricas, que como nós já falamos, obviamente o próprio nome já é autoexplicativo, são as mutações que ocorrem em números. E para explicar melhorzinho para vocês aí o que a gente quer dizer em números, eu botei um esquemazinho aqui para a gente observar. Reparem que as mutações, como eu falei para vocês, ocorrem na fase da meiose, mais especificamente na anáfase, que é quando vai ocorrer a separação dos cromossomos. Então repare aqui, ó, na primeira meiose, tá? Na meiose 1, na fase da metáfase, nós tivemos o quê? O pareamento dos pares de cromossomos, certo? E eles iniciaram a sua separação. Na meiose 2, na fase de anáfase, o que aconteceu? Aqui nós temos a separação dos pares de cromossomos homólogos, certo? Direitinho, ó. Aqui eles eram grudados uns com os outros, certo? E aí, ó, a fibra do fuso se aderiu ao centrômero e puxou cada uma para um polo da célula, levando uma cromátide irmã para um lado e outra cromátide irmã para o outro. Mas nessa célula aqui embaixo, houve uma falha. No momento da fibra do fuso puxar
uma cromátide para um lado e a outra para o outro, essa fibra do fuso puxou as duas cromátides de uma vez. Ocorreu o que nós chamamos de disjunção. Nós vamos ver isso daí um pouquinho agora aqui mais para frente. O que aconteceu? Aconteceu essa não disjunção. Não houve o descolamento do centrômero no cromossomo. Então as duas cromátides irmãs foram levadas junto, um cromossomo inteiro. E na hora de realizar a parte de citocinese, a gente separar lá os 4 gametazinhos direitinho, eu tenho uma célula, ó, essa daqui é a célula normal, tá vendo? Então eu tive uma célula N. O que é uma célula N? A gente representa N como uma célula haploide, beleza? Com o material genético aqui, ó, informativo direitinho. Um cromossomo, uma célula haploide normal. Então ele deu origem a 2 células haploides. Por quê? Porque uma célula deu origem a 2, certo? E a outra célula, que também deu origem a 2 células, porém com números cromossômicos diferentes. Por quê? Porque puxou na hora da anáfase, a fibra do fuso fez a não disjunção, não descolou a cromátide irmã do centrômero. Então elas vieram juntas. Então uma célula ficou com o que nós chamamos de N mais 1. Ou seja, além do número padrão de cromossomo, ele ficou com um cromossomo a mais. E a outra célula, nós ficamos com o que nós chamamos de N menos 1, porque ficou com um número abaixo do número cromossomial padrão. Entenderam isso daí? Se não entenderam, volta aí o videozinho um pouquinho que vocês vão compreender. E vamos passando para frente, beleza? Um exemplo clássico das nossas mutações numéricas é a nossa tão conhecida síndrome de Down, a síndrome da trissomia do 21. Por que trissomia do 21? Lembra que eu falei para vocês aqui, ó, voltando, eu tenho uma célula que foi gerada com N mais 1, ou seja, ao invés de 2 cromossomozinhos ali dentro, um par de cromossomos dentro da célula, eu tenho um par mais 1. Mais uma cromátidezinha. Então, ao invés de ter 46 cromossomos, no caso da síndrome de Down, nós vamos ter 47. E isso ocorre no cromossomo de número 21. No par de cromossomos de número 21. Ao invés de termos um par de cromossomos, nós vamos ter um triozinho ali. 3 cromossomos. E é essa alteração, essa mutação que faz a síndrome surgir. Um fato curioso aqui, só para enriquecer a mente de vocês, vocês já pararam para pensar assim, ó, a trissomia do 21, síndrome de Down é uma alteração no cromossomo de número 21. Vocês sabem o dia que é comemorado, o dia do síndrome de Down? É o dia 21 de março. 21 referente ao número do par cromossomial que é alterado, e 3 de março, pois o cromossomo número 21 possui 3 cromossomos, 3 cromátides irmãs. Por isso, no dia 21 de março é comemorado o dia do síndrome de Down. Beleza? Então vamos lá, passando para frente. Aqui nós temos algumas características para identificar, né, as pessoas que têm Down. Então, normalmente elas vão ter boca entreaberta. Por que a boca é aberta? Porque a língua é muito grande, é protuberosa, a língua é inchada e ela possui o que nós chamamos de sulco, que são rachaduras, canais mais aprofundados nessa língua. Por isso o Down dificilmente vai estar de boca fechada, está sempre com a boca aberta. A orelha displásica. O que é a orelha displásica? A gente tem essa voltinha aqui em cima, ó, da orelha, na cartilagem.
O Down não tem, ele tem aquela orelhinha toda coladinha aqui, tá? E normalmente a orelha dele, ela tem o que nós chamamos de implantação baixa. Eu sei que vocês vão fazer isso em casa, ó. A orelha de vocês, com toda certeza, está na linha ou acima da linha dos olhos. O Down tem a sua orelha, o seu lóbulo e a sua dobrinha aqui, sua cartilagem, abaixo da linha dos olhos, tá? É uma das principais características. O Down tem uma ponte que nós chamamos de ponte nasal. Esse ossinho que nós temos aqui, o nosso pauzinho do nariz aqui, olha, o Down não possui. Ele tem uma musculatura aqui, uma ponte mesmo, é um perfil plano, né, que nós chamamos, por causa da falta desse ossinho daqui. Tem o pescocinho curto, né? E uma coisa que é muito interessante é o que nós chamamos de mancha de Braunschweig nos olhos. Se você pegar os olhos do Down, você vai ver um monte de falhazinhas na íris do olho, no globo ocular. E essas falhazinhas são alterações cromossômicas, fenotípicas, entendeu? E a grande maioria do Down, se você reparar, vai ter olhos claros, tá? Por quê? Porque na síndrome de Down, além da informação da trissomia, tá? Além dessa trissomia que ocorre no 21, nós temos em conjunto, em alguns casos, a inversão ou a duplicação cromossômica. E no caso dessa duplicação, eu tenho o quê? Que a gente falou aí um tempo aqui na aula, que a gente falou aqui agora há pouco no vídeo. A duplicação, eu tenho uma incrementação do gene, do cromossomo. Beleza? Então vamos aí passar para um próximo slide. Síndrome de Patot. A síndrome de Patot é uma alteração, tá? Reparem aí o cariótipo. Eu quero que vocês me falem aí aonde que está essa alteração aqui acontecendo. Como vocês podem ver, a síndrome de Patot ocorre no cromossomo de número 13. É uma trissomia que acontece no número 13, tá? No cromossomo de número 13. Então, ao invés de ter 46 cromossomos, nós vamos ter 47. E o que ocorre na síndrome de Patot? Algumas características bem clássicas também e graves. Como, por exemplo, estamos vendo aqui na imagem, o que nós conhecemos como lábio leporino, que é a má formação dos lábios e também do nosso palato, ou popularmente chamado de céu da boca. Essa mutação faz com que a criança não consiga formar, que o organismo não forme o fechamento, a ligação entre lábios e o palato. E aí a criança nasce com essa região aberta. E só depois de 3, 4 anos de idade que é possível fazer uma cirurgia para que haja o fechamento dessa região, porque é devido ao crescimento ósseo ainda da criança, tá? E uma outra mutação que nós chamamos de ciclopismo, literalmente o que a gente conhece na literatura e nas histórias gregas aí, o ciclope, a má formação gênica fazendo com que a criança nasça apenas com um globo ocular, um olho centralizado. Essas crianças dificilmente sobrevivem, porque essas com síndrome de Patot, no caso da má formação do ciclopismo, que normalmente elas nascem também com uma deficiência mental muito grave, tá? E elas têm em torno de 6 meses de vida. Tá? Então, não no caso do lábio leporino, mas nessas de ciclopismo. Então, é uma das expressões que a alteração gênica vai causar nessa síndrome. Nós temos uma outra síndrome chamada de síndrome de Edwards, que ela é causada numa trissomia no cromossomo de número 18. E ela ocorre o seguinte, a criança normalmente ela vai ter uma deficiência grave de membros locomotores, tanto inferiores quanto superiores. Então, por exemplo, ela nasce com a mãozinha fechada, com os dedinhos totalmente
cruzados um em cima do outro sem conseguir abrir, displasia ou então má formação das orelhas, crânio occipital, a área de trás da cabeça bem protuberante, bem proeminente, os membros inferiores como os pezinhos ou pernas também normalmente possuem uma deficiência óssea muito grande, com inversão de musculatura ou do próprio osso, pezinho virado para trás, canelinha dobrada, enfim. A outra síndrome que nós conhecemos também numérica, bem famosa, é a nossa tão falada síndrome de Klinefelter. A síndrome de Klinefelter ela é conhecida como a síndrome do XXY. O que é essa síndrome do Klinefelter? Ela é uma deficiência, uma síndrome que ocorre em homens, tá? Porque nós temos aqui, ó, o nosso Yzinho, tá? X referente a mulher e Y referente a homem, ok? E a síndrome de Klinefelter, ela traz uma alteração nesse cromossomo sexual. Ao invés do homem que deveria possuir X e Y, ele possui um X a mais. Ele vai possuir XXY. E como a gente já falou, o X que é responsável pelas informações afeminadas, femininas do ser humano, como ele está duplicado nessa síndrome, esses homens normalmente trazem aparências mais afeminadas. Como vocês podem ver na imagem, normalmente essas pessoas vão ter uma tendência a ter calvície, vão possuir uma barba rala, bem fraquinha, sem desenvolvimento, vão possuir o que nós chamamos de ginecomastia, é o aumento da glândula mamária, formando um seio, literalmente. Pelos pubianos ali, na regiãozinha ali, particular de cada um, mais afeminado, entendeu? E uma das coisas que é característica do síndrome de Klinefelter é o aumento dos quadris. Então, normalmente, os quadris do Klinefelter é mais largo, é mais, expandido, como acontece numa mulher. Estruturalmente falando, osseamente falando, a mulher ela tem uma estrutura óssea mais avantajada do que o homem na região do quadril, tá? E vai possuir o desenvolvimento muito pequeno, muito breve dos seus órgãos genitais, ou seja, testículo e pênis vão ser atrofiados, muito pequenos, entendeu? Por quê? Porque ele vai ter uma quantidade hormonal muito grande de progesterona e de estrogênio e uma baixa produção devido à supressão de testosterona. Por isso vai ter calvície, por isso tem uma barba bem pouquinha, bem rala, testículo e pênis atrofiados. Ok? Então vamos que vamos. Outra síndrome numérica é conhecida como síndrome de Turner. Essa é conhecida como a síndrome X0. Por quê? A deficiência ocorre no cromossomo sexual, que é um par 23, e esse par, que deveria ser um par, ele não é um par. Ao invés do Turner ter 46 cromossomos, ele vai possuir 45 cromossomos. Lembra lá naquela divisão da meiose que a gente falou? Nós temos células N, N mais 1 e N menos 1. O Turner é o N menos 1. Ele possui uma célula com informação com um número de cromossomo abaixo do padrão, tá? Então, ao invés de ele ser uma célula haploide comum, ele é uma célula haploide somente com um cromossomo, e não um par de cromossomos, beleza? E o que causa a síndrome de Turner? A síndrome de Turner, ela é específica para o sexo feminino, tá? Na verdade, não é específica, ela acontece normalmente no sexo feminino, tá?
E aí, como que ela é caracterizada? As mulheres, essas crianças, né, ela não tem um desenvolvimento para a fase de maturação, não chega à fase de maturação sexual, de desenvolvimento total do seu corpo. Então, normalmente, elas vão ter genitália infantilizada, vão ter ovários e úteros atrofiados, não vão se desenvolver. E algumas outras características bem clássicas, como, por exemplo, o que nós chamamos de pescoço alado. Quase 80% dos Turners possuem essa deficiência, parece uma asa, literalmente, na lateral do pescoço. Isso é um desenvolvimento que acontece na musculatura e no tendão do pescoço, no trapézio. E eles acabam desenvolvendo uma rigidez dessa musculatura tão grande, que praticamente atrofia, paralisa aquela região. Então aquela região fica parecendo literalmente uma asa lateral, ok? E outra característica é o edema de membros inferiores e superiores. Então, normalmente, o Turner, ao nascer, e depois, até na sua fase adulta, é normal possuir esses edemas no pé e na mão. Então, um pezinho bem inchado, uma mão bem inchada, praticamente consumindo até os dedos, entendeu? De tão inchado que fica. Isso é algo normal, é uma retenção de líquido devido a baixa produção hormonal dessas síndromes, tá? E aí eu quero salientar uma coisa para vocês. Nós estávamos falando então nós já entendemos aqui o que são mutações genéticas, né, alterações cromossomiais. Nós entendemos que elas são divididas em duas partes, em estruturais e numéricas. E aí eu quero que vocês entendam o seguinte, nós temos outro nome que é dado para as mutações, que é chamado de euploidia. O que é euploidia? A euploidia é o caso de alterações que ocorrem, tá, dentro de um cromossomo, aonde aquele aquele organismo vai receber um lote inteiro de cromossomos a mais. Como assim, professor, um lote? No ser humano, um lote é representado por 23 cromossomos, 23 pares, ok? Então, imagina que nós possuímos 46 cromossomos. Se nós recebêssemos um lote a mais, além dos 46, nós teríamos 69 pares cromossomiais, tá? E isso pares cromossomiais não, 69 cromossomos. E isso é impossível para um ser humano, para a vida animal. Por isso que a euploidia, ela só ocorre nos vegetais, tá? Então, euploidia é ligado única e exclusivamente aos vegetais. Os vegetais podem formar células 2N, 3N, 4N, 5N, tá? E tantos N's ao infinito. Nos animais, não. As células ou serão haploides ou serão diploides e acabou, tá? E nós temos o termo aneuploidia. O aneuploidia é o que nós estávamos falando aqui, de alterações numéricas, que é quando o indivíduo ele vai apresentar 1 ou 2 cromossomos a mais no seu cariótipo, tá? Então, por exemplo, quando ele tem 1 ou 2 cromossomos a mais no seu 46, né? Então ele pode ter 47 ou 48. Quando ele apresenta isso, nós chamamos de trissomia, como é o caso do síndrome de Down, que possui 47, ou então nós chamamos de tetrassomia, que é quando o indivíduo vai apresentar 48 cromossomos. E no caso de eles não apresentarem, de eles apresentarem ao invés de mais, apresentarem menos cromossomos do que o comum, eles são chamados de monossomia, que é quando nós temos um cromossomo a menos, no caso do Turner, ou então de nulissomia, quando nós temos 2 cromossomos a menos,
tá? Ao invés de 46, teremos 44. E no Turner, ao invés de 46, nós vamos ter 45. 45 para monossomia, 44 para nulissomia. Ok? Então é isso, vocês só precisam entender aí, gravar de euploidia e aneuploidia. Lembrem, euploidia exclusivo de vegetais. Aneuploidia pode acontecer tanto em seres humanos quanto em vegetais também. Beleza? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham curtido isso daí. Parem, prestem atenção no vídeo, revejam se for necessário, tá? E estou aqui à disposição de vocês. É um grande prazer estar sempre aqui com vocês. Bota, como eu sempre digo, um sangue nesse olho e bola pra frente. Valeu? Um abraço.